Muito boa noite a todos. Vamos iniciar então essa nova prática, essa nossa última prática dessa sequência de práticas de novos recursos do Vectorworks 2021. O tópico que nós falaremos aqui nessa nossa prática será sobre o novo recurso de materiais, algo já há um bom tempo, né, que fazia uma falta grande no Vectorworks, e aí você tinha como endereçar isso utilizando as classes, só que aí a quantidade de classes acabava ficando maior no documento, né, tornando o processo mais complexo, e havia uma grande necessidade de você concentrar esse comportamento da visualização 2D com a textura, com o material, com propriedades, características dos materiais. Tem uma série de pontos importantes que nós vamos estar mostrando para vocês aqui, né? Então, lembrando que essa sequência de webinar, nós estamos abordando recursos novos do Vectorworks 2021, tanto o Architect, né, que será o tópico aqui, mas recursos que também passam pelo Landmark para a parte de paisagismo e o Spotlight. Esse recurso de materiais, pessoal, não é exclusivo do Architect, tá? Ele faz parte de todos os Design Series, né, que nós chamamos que são Spotlight, Architect e Landmark, ok? Essas novidades que nós estamos abordando incluem as melhorias na parte de fluxos de trabalho bem simplificados e na parte de melhorias das ferramentas do Architect, ok? Ele se encaixa nessas duas situações. Lembrando uma vez mais que nós estamos com esse nosso material no nosso canal do YouTube, que é o Cadtech Web, e então não deixem de se inscrever. Quem ainda não se inscreveu, acredito que já tenham feito isso, mas apenas lembrando, né, pessoal, esse canal nós temos aí com essas gravações dessas práticas todas para vocês poderem rever, fazer passo a passo, acompanhar bem o que está lá, né? E lembrando que nós temos o nosso fórum do Vectorworks. Então, se você entrar no cadtech.com.br/fóruns/Vectorworks, lá tem um fórum técnico. Para você poder postar uma pergunta, você precisa se inscrever no fórum. Então, basta você se registrar lá, fazer uma solicitação de registro, e o pessoal do suporte, né, encaixa você lá para você poder, aprova, né, para você poder mandar suas perguntas, colocar suas perguntas lá, ok? Está lá para vocês poderem, né, participar e se informar aí, e tirar dúvidas, claro, no dia a dia. Muito bem, nessa parte de novo recurso de materiais, como eu mencionei, o Thiago vai fazer uma sequência com vocês, mostrando no arquivo que vocês baixaram. Uma vez mais, disponibilizei esse arquivo aí no chat para vocês, tem um link, basta clicar nesse link e baixar do eTransfer esse material, ok? Esse arquivo é o que vai ser usado nessa prática que nós estamos fazendo aqui, perfeito? Essa parte de novo recurso de materiais, eu queria que o Thiago pudesse dar uma visão geral para nós aqui, como que se comporta, qual é os benefícios e as vantagens, né? E aí também nós temos uma visão geral de um vídeo e, na sequência, a prática. Vamos lá, Thiago? Opa, então, como o Davi comentou já, um dos maiores benefícios, né, dessa nova atualização é justamente não precisar fazer aquele monte de classe, né? No vídeo vai ficar mais fácil de entender também isso, né? Mas agora é um novo recurso onde você cria esses materiais, como, por exemplo, um concreto, um metal, uma pedra, por exemplo, como está aqui no exemplo do vídeo, né? E esse material você pode configurar tanto uma visualização 2D quanto uma textura, e também algumas coisas construtivas, né? Então, por exemplo, aqui ele está adicionando informações técnicas desse produto, desse material, né, que vai ficar linkado naquele objeto. Fazendo isso, você consegue aplicar depois, só arrastar, né, por exemplo, um objeto ali, ele já, como se fosse quase parecido com as texturas do Vector, né? Então você consegue daí ir criando esses materiais, além de agregar informação nele, né, o que é muito melhor do que as classes, porque nas classes você conseguiria colocar informações, mas é uma informação mais genérica, né? Esse aí é uma formação de material, né? Então você fica com um modelo muito mais informativo, né? Todo
uma construção, por exemplo, né? Então aqui, por exemplo, ele está mostrando como colocar cada componente de uma parede, né? Você pode, cada componente dela ser um material, né? E isso depois, num corte ou em qualquer outra representação, vai se comportar de acordo com o que aquele material você configurou ele para se comportar, né? Se tiver em 2D, ele vai aparecer essa representação em 2D se você habilitar, né? Por exemplo, nesse detalhe, né? E depois, para uma extração de tabela, de quantitativos, isso também fica muito mais fácil agora você conseguir extrair as informações, né? Vira, assim, uma forma, um caminho tão grande quanto era o das classes. Você consegue fazer isso bem direto, assim, em qual material, dá até para mapear, né, num desenho, né, em cores, quais materiais você quer fazer uma legenda desses materiais, né, fica muito mais fácil. Acho que essa é a visão geral, assim, dessa nova atualização. Então, vamos lá, Tiago, eu vou compartilhar sua tela para você poder mostrar para a gente uma prática. Lembrando, uma vez mais, foi compartilhado aqui no chat para vocês, né, um link para vocês baixarem esse arquivo, né, claro, simplificado para vocês poderem fazer essas explorações nos diferentes componentes. Aí você tem paredes, tem uma parede de cortina, tem um pergolado, que é um símbolo, enfim, tem piso, né, laje, elementos de piso embaixo aí, enfim, é bem completo e o Tiago vai estar fazendo uma sequência com vocês aí em cima desse modelo. Legal, vamos lá, Tiago. Vamos lá. Então, assim, né, nesse modelo aqui, disponibilizado pela Vectorworks, já tem vários elementos aqui que já estão com esses materiais, né? Então, ele pode ser aplicado, né, tanto em paredes, objetos paramétricos, quanto em objetos sólidos. Tem uma série de objetos que ele pode ser aplicados aqui e pré-configurado. Então, por exemplo, essa calha aqui, né, só cliquei nela aqui, né? Ela tem aqui, ó, né, esse material, né? A hora que eu cliquei nela, apareceu aqui, ó, material, né? E ele está configurado com um material aqui de limestone, por exemplo, né? Se eu clicar aqui nela, vai abrir justamente todos os materiais salvos no meu modelo. Tá? Eu posso escolher, posso trocar esse material à medida que eu quiser. Tá? Então, esse é um exemplo. A parede, né, se eu dar um clique nela aqui, vai abrir aqui para mim as opções dessa parede. Eu vou aqui, bem na aba de estilo. Isso aqui, pessoal, eu não vou fazer nada ainda, só para mostrar para vocês uma visão geral. Tá? Daí a gente já vai fazer algumas práticas. Essa parede aqui está num estilo. Eu vou aqui só em editar esse estilo aqui para poder editar os componentes dela ali para poder mostrar para vocês onde estão os materiais, né? Então, eu vou aqui editar estilo. Vai abrir para mim aqui as configurações. Então, assim, uma parede, agora cada componente dela, né, por exemplo, eu vou vir aqui na parte mais externa dela, né? Vou dar um clique nele aqui. Vou colocar em editar esse componente. E esse componente é um componente de tijolo, né? Deixa eu mostrar aqui de novo, né? Ele é essa parte mais na maior extremidade aqui da parede, tá? Então eu vou editar ele aqui. Ele vai aparecer para mim agora essa opção de eu usar material, né? Isso aqui permite eu achar qual que é esse material, né? No caso que está selecionado o tijolo cerâmico. E assim como a parede já se comportava antes, né, você pode colocar aqui uma espessura para isso e ele vai fazer, né, uma espessura desse componente com esse material. Tá? Vou dar um cancelar aqui, só para mostrar para vocês. Agora sim, onde que estão esses meus componentes todos aqui, né? Como é que eu consigo... Componentes não, desculpa, os materiais todos, né? Como é que eu consigo criar novos materiais, gerenciar eles, para daí eu poder aplicar em cada objeto, né? Se você for aqui na tua paleta do administrador de recursos, para quem não tiver com ela habilitada, é o Ctrl+R, né? Ctrl+R ele habilita aqui o administrador de recursos.
Isso, se você for aqui, né, aqui é o teu arquivo, né, provavelmente de vocês esteja fechado assim, né. Se estiver fechado, dá um cliquezinho nele aqui, né, que ele vai abrir aqui todas as pastas que você tem dentro desse teu arquivo, tá? Uma dessas pastas pode ser a pasta de materiais. Isso eu digo, pode ser que você pode criar uma pasta dessas e gerenciar, né, todas essas pastas que estão dentro do teu arquivo, né, de vários recursos que você vai usar no teu arquivo. Então, assim, materiais, aqui eu tenho uma lista de vários materiais aqui que eu estou usando nesse arquivo aqui, né? Se eu quiser editar algum componente já existente, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito e vou em editar. Aqui eu consigo mexer em algumas configurações desse meu material aqui, tá? Como, por exemplo, o nome, né, eu posso associar um nome a ele, posso colocar uma descrição nesse material, por exemplo, para que eu gostaria de usar esse material, né? Posso colocar uma marca, uma legenda, e depois vem a parte de atributos, né? Na verdade, vem aqui, né, várias abas, aqui que eu posso ainda fazer várias configurações. Então, aqui, atributos. Então, eu digo aqui qual que é o estilo de preenchimento dele. Pode ser um sólido, pode ser uma chura, enfim, pode ser qualquer tipo de preenchimento que o Vector disponibiliza. No caso que está sólido, então ele vai aparecer qual é a cor que eu gostaria de escolher, né? Essa representação, ela vai acontecer quando eu, por exemplo, cortar o meu objeto. Então, quando eu corto, ele vai assumir essa representação aqui. Eu posso também colocar aqui uma textura, né? Então, superfície, né? Tem o estilo, né? Posso puxar um estilo de uma textura de alguma classe, né? Ou posso simplesmente colocar a textura e eu determinar qual é a textura que eu quero para esse objeto aqui. Até aí, tudo bem, né? A classe já fazia basicamente essa janela aqui, né? Você consegue ainda colocar na classe descrição, enfim, são coisas básicas, assim, né? A grande novidade são essas outras abas, né? Então, construção. Eu consigo colocar aqui várias dados desse meu objeto, né? Que vai fazer diferença depois num arquivo BIM, por exemplo, né? Numa extração de IFC um pouco mais detalhado. Enfim, ele pode... essas informações podem ser bem úteis, né, futuramente, quando vai extrair, ou uma tabela de quantitativos, né, posso puxar várias informações, né, dessa aba aqui, né. Então, construção, tem alguns dados aqui, né, referente à construção, né, físico. Então, a densidade relativa, então, vem alguns dados físicos, né, qual é o comportamento desse meu material, né. E campos personalizados, que daí eu posso criar outras informações mais personalizadas, né? Mas, enfim, isso quando eu vou editar um material, né? Então, eu saí da edição, agora eu vou pedir para acompanharem, né? Se quem quiser criar, a gente vai criar aqui um novo material, né? Quiser me criar junto, né, para a gente poder aplicar esse material depois, tá? Então, aqui quem não tiver aberto, eu vou de novo, tá? Só para ficar claro para todo mundo, né? Então, onde eu acesso os meus materiais? Eu posso vir aqui, deixa eu só, janela paleta, para quem não tiver ativo, é o administrador de recursos, tá? Então, para quem não tiver ativo aí, janela, paletas, administrador de recursos, né? Ou simplesmente o atalho Ctrl R. Quando eu abro ela, até a minha aqui, ela fica dessa forma, né? Eu posso deixar fixo ou não essa janela. Quando eu tiro o mouse, ela some, né? Posso fixar essa janela aqui para quando eu saia com o mouse aqui, ele não fique saindo essa janela. E vamos aqui, então, no canto superior esquerdo, né? Acesse aqui, ó, esse aqui é o teu arquivo, materiais 2021, né? Você acessa aqui, aperta, né, essa flechinha, essa setinha, onde abrem todas as pastas desse teu arquivo, né? As pastas de recursos desse teu arquivo. Vamos descer aqui na pasta materiais, tá? Materials. Ali vão estar todos os materiais que já estão neste arquivo aqui, tá? Fazendo isso, né, a gente pode clicar com o botão direito
Deixa eu só aumentar aqui, ó. Aumentar aqui. Clica com o botão direito aqui, não em cima de um material, né? Clica em algum canto aqui onde não apareça, né, o material, ou simplesmente aqui embaixo em novo recurso, tá? Tanto faz o caminho ali. Então aqui, cliquei com o botão direito, vou em novo recurso. Só um instantezinho. Aqui, melhor ir por baixo aqui, ó. Novo recurso, então aqui embaixo. Vamos achar materiais, materials aqui, tá? No caso está em português mesmo, material, né? Vamos em criar. E aqui ele vai abrir aquela mesma janela onde a gente estava editando um material existente. Então vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar o título só de madeira, para a gente ficar uma coisa um pouco mais genérica, tá? Quem quiser pôr alguma descrição, né, fica à vontade de pôr descrição, um fabricante, né? Eu vou focar aqui só mais na parte gráfica aqui, né, não tanto nessa parte de informações aqui, tá? Em atributos, vamos colocar aqui uma cor, né, pode ser sólido, para quando for fazer um corte, né, essa representação ficar com algum preenchimento. Vou escolher aqui alguma cor, qualquer cor, pode ser, vou usar um tom de marrom aqui para quando ela for cortada. E em superfície, vou colocar aqui uma textura. Clico sobre, né, essa textura que já veio default aqui, né? E vamos tentar achar alguma textura de madeira aqui. Por exemplo, esta daqui. Quase a última aqui, vou escolher essa aqui. Tá? Pode escolher qualquer madeira aí, não tem problema. Então tá. Criei aqui, né? Se quiser colocar algum dado dela, físico, fica à vontade, né? Não vou focar um pouco nisso, não, para ficar um pouco mais um exercício mais intuitivo aqui, né? Vou dar um OK aqui. Deixa eu guardar meu computador aqui, responder. Olha lá, madeira. Tá aqui, então, esse meu material madeira, né? Ele aparece aqui sempre, né, nessa representação, qual que é a textura, né, e qual que é a cor sólida dela ali, né? Então, eu vou sair aqui eu posso sair do meu administrador de recursos, né? Logo a gente vai usar ele de novo aqui, mas eu vou sair dele aqui para a gente continuar aqui o exercício para poder aplicar ele, né? Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? E uma pergunta, se é adequado usar o atributo padrão em alguma situação. Como assim? Não entendi sua dúvida. O padrão se diz ali do preenchimento? Seria isso? Sim. Depende do qual é a tua intenção, né? Eu vou entrar aqui na madeira aqui de novo, para eu poder visualizar aqui, né? Em vez de estilo, você diz vir aqui em padrão, correto? O padrão, ele na verdade, ele é quase como uma achura, né? Então, dependendo do qual que é a tua intenção, né? Ele pode ser útil ou não, né? Então, poderia usar o padrão, sim, né? Depende de qual que é a sua intenção de representação, tá? Mas eu vou deixar no sólido, mas não tem problema, né? Pode usar padrão ou achura, qualquer um dos elementos aqui não tem problema. Lembrando que quando você utiliza, né, um comentário em cima disso, você gera uma documentação, normalmente você tem mais controle sobre o que é apresentado nos atributos 2D de preenchimento, é a achura.
A Ashura você tem padronizações, inclusive, né, de bibliotecas e Ashuras, e se você exportar essa documentação que você está gerando para um CAD usando DWG, por exemplo, né, a Ashura ela vai para o DWG, né, e você consegue utilizar no outro software CAD. Então, acaba sendo mais interessante usar nesses preenchimentos, né, para o atributo de preenchimento ou sólido ou Ashura. Padrão mesmo é algo bem específico do Vector, tá? Então, quando você coloca padrão de preenchimento, né, ele é bem específico do Vectorworks, tá? É algo que não tem suporte no DWG, né? E você tem que tomar cuidado quando você tem interoperabilidade entre outras plataformas, ok? Uhum. Bom, feito aqui essa nosso novo material, né? Eu vou entrar, por exemplo, né, dentro desse símbolo aqui do pergolado, né, para a gente poder alterar esse material. Tá? Então, assim, essa madeira na parte superior, né, do pergolado, ela é um símbolo. Para eu poder acessar ela, né, eu vou dar 2 cliques nessa madeira aqui. Ele vai abrir uma janela aqui para eu poder editar, né, ou componente 2D ou componente 3D. No caso aqui, eu preciso editar esse componente 3D. Então, vou clicar nessa segunda opção aqui. Tá? Coloquei em editar, então ele aparece agora aqui a madeira aqui só, né, isolado dos outros objetos. Até uma dica interessante, deixa eu habilitar aqui, só achar para mostrar para vocês. Ó, essa opção aqui, se você cria um atalho aqui em cima, né, aqui na nossa setinha aqui onde tem os atalhos, né, mostrar outros objetos durante o modo de exibição. Ela está desativada aqui. Eu vou ativar esse botão, que ele é esse botãozinho aqui que apareceu novo agora, tá? Se eu clico nele, ó, agora ele só aparece para mim só o objeto aqui, né? Então, uma dica aí valiosa ali para quando a gente precisa editar um objeto isoladamente, tá? Então, assim, eu entrei nele, né? Vou selecionar esse meu objeto, né? No caso ele já veio selecionado, e vocês podem ver agora que ele tem aqui do lado, ó, material, né? Um objeto sólido, né? Ele vai ter aqui a opção de eu usar ou não o material, né? No caso aqui ele está com um checkzinho que eu estou utilizando esse material. Né? Vou clicar aqui, né? Onde tem as opções, ele vai abrir aqui, então, lá aquela minha pastinha lá que eu salvei no meu administrador de recursos. Ok? E vou tentar achar aqui agora. Vamos lá. Aqui, ó, madeira. Então, achei ele aqui. Vou selecionar esse meu material novo, né, que nós criamos. Olha lá, ele automaticamente agora já puxou a textura, né, que a gente tinha configurado. E ele se trata agora, né, do objeto, do material madeira aqui. Ok? Outro detalhe interessante, que dentro do meu símbolo, aqui, né, isso funciona quando eu crio um símbolo, né? Ele vai aparecer aqui essa opção visualizar com componentes 2D. Quando eu seleciono esse botão, ele vai aparecer para mim uma janela, né, de em quais vistas eu gostaria de visualizar esse meu componente em 2D. Né? No caso, ele vai atribuir aquele material 2D que a gente aplicou nele. Né? Então, eu vou deixar aqui selecionado o todos, para quando a gente for fazer um corte, na verdade já tem um corte ali, vocês vão entender ali, vai aparecer esse objeto cortado, né, com aquela cor que a gente configurou. Então, vou deixar aqui a opção todos, selecionado, vou dar um OK, e vou sair agora desse meu símbolo aqui. Então, ó, né, essas madeiras da parte superior agora, todas elas já puxaram, né, esse meu material novo, né, que nós criamos agora. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida relevante a esse nosso passo a passo aqui? Bom, vamos lá.
Essa aqui é uma forma, né, de a gente poder aplicar esse material, né, selecionando. Eu vou fazer aqui no de cima para vocês entenderem aqui, nesse rufo aqui, tá? Esse objeto, né, ele tem aqui a parte de materiais. Eu posso, né, como eu fiz lá no outro objeto, selecionar por aqui o material, né? Ou simplesmente, né, com o meu administrador de recursos, né, que é esse aqui, eu posso arrastar ele por exemplo, eu vou trocar agora esse roof que não vai ser mais um detalhe de pedra, vai ser algo metálico, né? Vou colocar um aço inoxidável nele. Só arrasto, clico, seguro e arrasto e jogo para cima aqui desse meu elemento, né? E agora, né, vou sair aqui do meu administrador de recursos, agora esse meu elemento ele não é mais, né, uma pedra limestone, ele passou, né, a ser um material de aço inoxidável, tá? Então tem essa forma fácil de arrastar também um objeto ali dentro. Vou colocar agora, vou vir aqui nas minhas camadas de folha para a gente ir num corte, tá? Então aqui camada de folha, vou acessar aqui a prancha de cortes. Então, provavelmente de vocês não está mostrando aqui os elementos, né? Eu vou só fazer uma configuraçãozinha com vocês. Então, ó, essa é a minha prancha de corte. Vou pedir para vocês só darem um zoom aqui, onde tem esse corte passando pelo pergolado, tá? Até, só para comentar, né? Esses outros cortes que todos eles estão com materiais também aplicados, né? Então, os materiais aqui, por exemplo, de uma escada, né? Eles estão agora ali, por ser material, né? Ele faz o link aqui, por exemplo, né? A escada de concreto, a gente tem a laje de concreto, e o corte ele junta, né? Elementos que são da mesma grandeza aqui, né? Elementos iguais, né? Ele vai juntar. Então, a gente tem aqui o concreto que passando por toda, desde a laje até a escada, né? Enfim, né? Todos esses elementos aqui, eles estão, né, com materiais aplicados. Né? Vou dar um zoom nesse corte de baixo, que é o corte 3. Vou selecionar esse meu corte. Vou pedir, antes de atualizar ele, só para ir lá embaixo. Desce, né, roda essa... Então, assim, seleciona aqui essa viewport de corte. Né, roda para baixo aqui na paleta de informações. E vamos vir aqui nessa opção aqui, propriedades avançadas, tá? Quando eu clico nela, ele aparece algumas opções aqui, né, do corte, né, que não vem ao caso aqui a gente se aprofundar nele, mas importante, né, para essa parte de materiais é vir aqui em atributos. Né? É bem importante que esteja nessa opção, né, não nessa opção seção agrupada, tá? Porque quando a gente faz essa seção agrupada, ele junta tudo na cor preta, os elementos que estão sendo cortados. Então tem que vir nessa opção aqui, seções separadas, e a gente coloca aqui para que cada elemento, né, cada atributo, né, busque a sua classe, né, não faça uma única padrão aqui, né, do corte, né, ele vai buscar a classe o material, né, o que vier daquele objeto. Eu vou deixar essa última desselecionada aqui, que não vem ao caso, tá? Então, deixar essas duas opções, né? Essa segunda aqui, ela diz respeito a unir, né? Assim como naquela escada, né? Se a gente deixa selecionada essa opção, ele vai unir objetos com o mesmo preenchimento, que cria aquela unidade. Então, vou deixar essas duas opções. E vou vir aqui nessa aba de visualização. É importante também estar desabilitado aqui o preto e branco apenas. Como no caso aqui, né, do nosso pergolado, né, o material aplicado nele é uma cor, não é uma achura, né. Então, se você deixa habilitado preto e branco apenas, obviamente as achuras elas aparecem, né, porque elas se comportam também, ela só vai perder a cor dela, né, mas você vai ver a achura, né. Agora, um elemento que é colorido, como é o caso aqui dessa madeira, ele acaba não visualizando. Então, tem que deixar desabilitada essa opção preto e branco apenas. Okay? Vou dar OK.
E para poder visualizar o que aconteceu aqui, eu tenho que vir aqui nessa opção de atualizar esse meu corte. Tá? Então, com ele selecionado, eu vou aqui em atualizar. Ele vai carregar, vai demorar um pouco, mas assim que ele carregar ali, a gente vai poder ver essas modificações, né? O que a gente implementou ali de material ser aplicado aqui no corte. Okay? Até isso é legal, essa atualização, porque nas versões anteriores, um elemento paramétrico, né, como é, por exemplo, uma laje, né, você tinha até a opção de colocar, né, uma representação para um corte. Isso, quando você traçava o corte ali, ele apareceria, né, aparecia, né, ainda aparece hoje, mas já nas outras versões do Vector, ele aparecia essa representação de corte que você configurava na própria laje. Elementos sólidos, né, que não são paramétricos, eles não apresentavam nenhum preenchimento. Você teria que configurar dentro de um símbolo, né, uma representação 2D para ele. Então, essa nova atualização, ela evita esse retrabalho. Esse objeto, né, quando ele já tem um material, ele já vem, né, com aquela cor, aquele preenchimento que a gente configurou. Tô tentando falar bastante aqui para ver se carrega logo, mas está demorando aqui para carregar para atualizar aqui o meu corte. Alguém já conseguiu atualizar? Deu certo? Olha lá, alguém falou aqui que apareceu apenas em preto e branco, né? Se você fizer aquela configuraçãozinha, eu já mostro de novo, né? Ele não vai aparecer mais preto e branco, tá? Então, olha lá, atualizou aqui. Então, agora, ó, esse meu elemento, que é um elemento sólido, estava dentro lá do meu símbolo, né, agora aparece com esse preenchimento, sem eu precisar fazer nenhuma outra configuração, além de configurar esse material. Né? E qualquer momento que eu altere, né, eu acesse aqui minha paleta de administrador de recursos, né, e altere esse preenchimento dessa madeira, né, vou aqui editar ela, por exemplo. Né, se eu, em algum momento alterar, não vou alterar aqui, senão ele vai carregar tudo de volta. Né? Mas, e daí isso vai alterar todos os elementos que tem esse material aplicado, né? Ele vai alterar a representação dele automaticamente. Só ler um pouco aqui as dúvidas. Muito bem. Acho que o pessoal está praticando ainda, né? E daí vão surgindo algumas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui uma dúvida, se existe alguma forma de fazer com que na vista em topo plano o pergolado apareça tracejado, ou seja, apenas a sua projeção. Isso tem, tá? Não é um assunto aqui do material, né? Você tem outras formas de fazer com que ele apareça em projeção. Tá? Isso aí é uma característica do viewport de secção horizontal. Tá? Então, no viewport de secção horizontal, existe isso, como o Tiago acabou de mencionar, não é o tópico do que nós estamos apresentando aqui. E isso não é uma propriedade do material. Isso é uma propriedade do viewport de secção horizontal, em que você pode dizer tudo que está acima do plano de corte, eu quero que ele projete, e ele projete em tracejado, ou em preenchimento, uma característica diferente de atributo gráfico, etc. Isso é uma propriedade do viewport de secção horizontal. E isso é assunto que foi abordado no Vector semanal, né, nos boletins nossos do Vector semanal, que estão disponíveis para os assinantes do VSS. Tá? Então, existem alguns vídeos que mostram isso, e no Vector semanal específico, que é as gravações que nós fizemos dessas sequências, e teve uma delas em que eu apresentei essa característica do viewport de secção horizontal. É bem interessante. Não é um assunto aqui no momento, mas é bem legal vocês poderem depois dar uma explorada nessa característica. Legal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
Eu quero... Tiago, você tem algum item a mais que você está mostrando aí? Você quer continuar? Alguma apresentação específica aí que você quer mostrar? Não, não. Eu só estava testando um outro recurso aqui, mas pode ficar tranquilo aqui, Davi. Legal. Bom, posso dar uma comentada só rápida aqui, né? Sim, claro. Quem quiser fazer junto, né? Ele é só vir aqui na camada de projeto, aqui, né? Camada de projeto. Eu vim aqui nessa opção amostra de materiais, tá? Nessa opção aqui, né, os materiais eu posso configurar para que eu veja, né? Tem essa opção aqui na visualização de dados atual, né? Que ele faz alguns filtros, né, de material, de várias informações assim que eu queira mostrar no meu modelo aqui. Então, eu selecionei aqui, por exemplo, essa opção, né, materiais por componente. Segundo aqui, não, só um pouquinho. Materiais por componente aqui. Tá. Isso que ele consegue separar, né, faltou só fazer uma outra configuração aqui nos outros elementos, mas ele consegue separar, né, se eu quiser fazer um mapa de cada textura, ou, por exemplo, para quem gosta de fazer uma pós-produção, né, de algum modelo, né, e quiser fazer um mapa desses materiais para poder configurar depois numa pós-produção, né, esse visualizador aqui, esse tipo de setagem de visualização acaba ajudando também com esse novo recurso do material, né. Vou deixar aqui em nenhum, né, ele volta a atribuir as texturas que estavam anteriormente, tá? É só uma curiosidade mesmo, Davi. Perfeito. Não, legal. E a visualização de dados é um universo à parte dentro do Vectorworks, tá, pessoal? Isso nesse menu que o Thiago clicou, ele clicou novamente aí. O que acontece, pessoal? Existe uma configuração que você pode fazer de como será a visualização dos objetos, né, tridimensionais no seu modelo, ou também você pode pedir os atributos 2D, de objetos 2D, baseados em várias configurações. E nessas configurações é possível também associar os materiais. Né? Então, quer dizer, você pode colocar uma semântica qualquer, né, uma informação, uma propriedade, o que seja, e ele vai mostrar em vermelho os objetos que não têm uma propriedade ou que têm uma propriedade com valor entre o intervalo x e y, etc. Então, tudo isso faz com que você consiga colocar uma dinâmica visual, né, do modelo que você está fazendo, e com isso você consegue até corrigir situações no seu modelo. Né? Em BIM isso é muito importante, porque você tem propriedades e atributos dos objetos, né, e parâmetros deles, e que você vai exportar, por exemplo, uma característica de um material, uma característica anti-chamas de que seja de uma divisória, e essa característica, se não tiver preenchido, ou ele vai mostrar em vermelho para você. Isso faz com que você consiga ter uma inteligência e uma filtragem, uma qualidade, vamos dizer assim, né, do seu modelo, e que você consegue identificar visualmente. Então isso transcende, essa visualização de dados, ela transcende bastante o uso só com materiais. É que com materiais, como o Thiago mostrou, você tem também outras aplicações, em que você pode fazer substituições, inclusive. Então você pode criar sets de configuração, né, de visualização de dados, para, por exemplo, mostrar revestimentos com uma opção A, B, C e D para o seu cliente. E aí você pode trocar essas opções e ele vai mudar todas essas configurações, esse set de materiais para cada configuração que você fez. Então, é uma troca em cima do modelo e uma troca dinâmica que você pode ir fazendo, né, na frente do cliente. Você pode ter configurações de materiais também diferentes. Isso vai embora, tá, pessoal? Tem muita coisa realmente para a gente poder, né, explorar dentro desse universo. E também assunto, né, para
próximos treinamentos nós vamos fazer de novos recursos em que a gente vai abordar esses tópicos, não é, Tiago? Que a gente poderia abordar aqui para o pessoal. Com certeza. Vale muito a pena explorar um pouco mais nessa ferramenta aí, que é super importante. Perfeito. Eu vou comentar rapidamente para a gente poder encerrar aqui o assunto, também falar sobre aonde que você pode explorar um pouco mais as informações e planilhas. Porque o que acontece, pessoal? O Vector, a parte de materiais do Vectorworks 2021, ela está presente também em planilhas, tá? Então você pode tranquilamente explorar essas características, o material em si nos objetos, né? E você poder utilizar planilhas com esses elementos. Acho que o Thiago mesmo pode mostrar diretamente aí também. Tá vendo que pessoal, nesse material que foi disponibilizado para vocês, no menu janelas, planilhas. E aí, pessoal, tem algumas planilhas que foram configuradas para que vocês possam explorar um pouco como que é configurada a parte de planilhas, tá? Então, por exemplo, vamos pegar esse materiais por classificação. Né? Se ele clicar aí, vai abrir uma planilha, que é um exemplo de como que você pode ter preenchido, né, uma planilha em que tem várias colunas com funções diferentes para extração de informações. Daí vocês conseguem explorar um pouco essas planilhas, tá, pessoal? Esse material está disponível nesse arquivo mesmo que eu citei. Então, aqui é uma planilha por classificação, materiais por classificação. Então, se eu clicar lá na linha 3, que tem lá com o botão direito do mouse, ele pode selecionar, tá vendo? Vocês devem ter aberto a planilha. Tem lá editar critério, por exemplo. Tá? Então, se você clicar em editar critério, olha lá, ele está clicando nessa linha. E aí tem qual é o critério que foi utilizado para essa listagem que foi montada aí, tá? Foi dito assim, material, né? O critério ele está pegando os objetos que tem o material e aí está dizendo qualquer, quer dizer, ele vai pegar todos os materiais, todos os objetos que tem um material associado, que tiver qualquer material associado, ele vai listar. Porém, ele poderia clicar nesse lugar do qualquer e escolher. Eu quero, por exemplo, especificamente os materiais que sejam o cedro lá, né? Tem o cedro MT lá. Cedro MT. Aí ele seleciona o cedro MT, um exemplo, tá? Ele colocou esse elemento específico. Tá vendo que ele diz tem 4, lá embaixo, tá vendo? 4 elementos que atendem, porém, ele pode clicar assim. Você pode dizer, eu quero que você busque dentro dos símbolos, porque aquele pergolado tem o cedro. Então ele vai falar, opa, então passa a ser 6, e tá vendo que ele pode clicar também objetos plugins. Se ele clicar em objetos plugins, ele vai buscar, nossa, mas apareceu tudo isso, da onde que veio tudo isso? De portas, qualquer paramétrico, porta, janela, que tiver um material associado a uma parte desse paramétrico, que é o material cedro, tiver lá, ele vai buscar essa informação e colocar. Tá? O próprio degrau da escada, né? O espelho ali, ou a pisada, né? São perfeito, sim. Qualquer parámetro, pode ser dentro de um símbolo, é por isso que é importante vocês clicarem, tá vendo? Incluir componentes, e aí você colocar dentro de um símbolo, por quê? Porque se você tiver como foi o caso do pergolado, mas se tiver um símbolo, ele vai ele vai buscar dentro do símbolo qualquer objeto que tenha aquele material aplicado, perfeito? E o objeto plugin, né, que está mencionado aí, ele é muito importante, porque senão as portas, janelas, escadas, e a hora que ele der o ok, né, ele vai listar, né, lá embaixo, somente, né, colocar a lista, somente o que está usando o cedro MT, tá? Pessoal, essas outras colunas de informação aí, o que tem em cada coluna, para vocês poderem explorar um pouco, tá? Porque assim, na verdade, nós vamos fazer uma sessão específica falando sobre planilhas com materiais, porque tem um desdobramento muito interessante. Aliás, tem um outro assunto de materiais que não há tempo hábil da gente abordar aqui, que são os materiais compostos. Tá? O Vector 2021 ele permite você fazer materiais compostos. Cada coluna dessa,
que está aí tem uma função associada. Então, por exemplo, se ele clicar lá no location, tá vendo que tem uma setinha. Se clicar nessa setinha, ele te mostra qual é a função que ele buscou aí especificamente. Perfeito? Ok? Vou dar um cancelar. Ele pode clicar lá no material, que é o nome do material. Se ele clicar aí, tá vendo? A função que ele usou. Qual é o nome da função? Isso foi usado uma função. Material name. Nome do material. Tá? Tem material part name. Beleza, pode clicar aí, Thiago. Olha lá. Tá vendo? Tem material part name. Material percentage. Esse material percentage na verdade, o percentual, né? Que é o percentual do material naquele material composto que eu falei para você. Então, que você pode fazer um material composto numa parede, né? Um componente de uma parede, que ele tem uma parte de argamassa, ele tem uma parte de, enfim, gesso, ou que seja. Então, você tem uma composição de materiais que são usados. Essa composição ele pode pegar por esse material person. Material surface area, que seria a área do material, tá? Material texture, material volume, que é o volume do material, e muita atenção, você pode aplicar o material num objeto 2D, tá? Mas muito cuidado. Quando você associa um material a um elemento 2D, ele vai mostrar o atributo apenas gráfico 2D do material. Claro, ele não vai mostrar textura, aquilo não é um objeto 3D. Ele vai mostrar o machura, por exemplo. Ele pode colocar no 2D. Porém, se você usar uma dessas funções para extração de área ou volume do material, ele não vai buscar lá no elemento 2D aquela área, porque aquilo seria uma área de superfície. E o elemento 2D, né, ele é um objeto bidimensional. Então, apenas ficar muito atento com relação a você usar materiais, porque a extração dos quantitativos, das propriedades, né, que você extrai, ele depende do tipo do objeto. Por quê? De novo, você pode aplicar material em que você quiser. Tá? Então, você pode aplicar num sólido tridimensional, né, um sólido genérico. Você pode aplicar numa parede, num componente da parede. Porém, a hora que você extrai quantitativos, a função de extração do quantitativo, quer ver, vamos lá, se ele for para a direita aí, o Thiago, só para completar essa informação para vocês, tá? Nessa exploração, que vocês vão fazer de planilhas aí. Quer ver? Pode sair daí, Thiago? Por favor, olha lá. Daí você vai para a direita, né? Aí à direita você tem um campo que quer ver, tem lá, olha lá, perfeito, area. Tá vendo? Quantity area. Clica lá na flechinha da função para ele. Tá vendo? É o Material Surface Area. Ele extraiu a área de superfície daquele material aplicado àquele objeto. Perfeito? E aí ele te mostra essa área disponível aí. Legal? Pessoal, a geração dessas planilhas, como trabalhar em mais detalhes, nós vamos fazer uma sessão específica abordando isso, porque vai tranquilamente, um treinamento aí, né, de pelo menos aí uns 40 minutos, 45 minutos, falando sobre como gerar, né, algumas dessas planilhas e como trabalhar com isso. Mas o que eu passei foi uma visão geral para vocês saberem como que isso é preenchido, e vocês têm isso disponível aí para vocês poderem explorar nesse arquivo que foi passado para vocês. Explorar um pouco essas planilhas, tá ok? Perfeito, tá ótimo. Então, com isso, pessoal, nós vamos encerrar, então, aqui essa sessão, tá? Dessa prática do 2021 na parte de materiais. Como eu mencionei, tem vários desdobramentos aí de uso de materiais, é um recurso muito legal, tá? Diria assim, um dos recursos destaques, certamente, tá? Da versão 2021. Né? Toda versão, todo lançamento tem um recurso que, vamos dizer assim, esse é o flag, né? Vamos dizer assim, dessa versão. E o recurso destaque dessa versão 2021, certamente, é esse de materiais. Você não acha, Thiago? Com certeza. Para mim foi uma das maiores atualizações da Vectorworks, né? Nos últimos tempos. Vai facilitar muito a vida aí em vários aspectos, né? E é uma coisa simples, né? Não é uma coisa difícil de conseguir fazer. Então acho que todo mundo aqui quem fez junto deve ter conseguido, né? Assim, enfim, né? Vai ajudar muito aí na vida de todos os profissionais aí. Muito legal, certamente.
E, pessoal, e de novo, né, existem materiais compostos, existe o uso de planilhas, né, detalhando um pouco mais, e tudo isso nós vamos abordar aí em sessões que nós vamos voltar a apresentar para vocês. Nós estamos parando, né, para esse período que nós temos no final do ano, né, de festas e tal, mas aí, comecinho de janeiro, né, estamos retomando com várias práticas novas. Então, pessoal, é isso. Tiago, muito obrigado pela sua aula, mais uma delas que você deu para a gente, bem interessante. Eu que agradeço todo mundo aí pela disposição, né? E espero que todo mundo goste aí do que foi abordado, né, nessas nossas aulas rápidas aí. E muita coisa para o pessoal praticar, né, Tiago? Tem bastante lição de casa, hein, pessoal? Quem quiser, são ótimos arquivos aí para dar uma explorada, né, ver. Enfim, a gente tentou usar também arquivos que são abordados nos vídeos, né, que tem no YouTube. Então, quem precisar assistir os próprios vídeos da Vectorworks lá também consegue usar com o mesmo modelo que eles utilizam nos vídeos, né? Muito legal, é isso mesmo, tá? Então, pessoal, obrigado a todos aí pela participação. Uma vez mais, foi um prazer estar com vocês aqui nessa sessão de treinamento da versão 2021 do Vectorworks. Desejamos a todos aí um excelente Natal, um excelente fim de ano e um ótimo 2021 para nós, né? Pessoal, cuidem-se. Boa noite a todos. Nos vemos aí novamente em janeiro. Valeu, pessoal. Obrigado.